Após o ataque a Pearl Harbor e a invasão do eixo na União Soviética, o mundo estava cada vez mais tenso. O poderoso e organizado exército alemão estava a um passo de dominar a Europa. Os aliados estavam perdendo a guerra, enquanto os Estados Unidos estavam preocupados com a possibilidade do Brasil apoiar a Alemanha cedendo pontos estratégicos que poderiam garantir de vez a vitória do eixo no continente africano. Mas tudo mudou. Em agosto de 1942, Hitler decidiu dividir o exército. Uma metade partiria para capturar os campos petrolíferos nas montanhas do Cáucaso, e outra metade do exército partiria então para a cidade de Stalingrado, que é chamada hoje de Volgogrado. Era um importante centro industrial com cerca de 500 mil habitantes na época. Atuava como ponto de comunicação com as áreas petrolíferas do Cáucaso, no sudeste do país. A conquista da cidade significava a consagração de Hitler, e defendê-la era questão de honra para Stalin. Em 1942, iniciaram-se os ataques alemães à cidade, comandados pelo general Friedrich Paulus. Não demorou muito e a cidade de Stalingrado virou ruínas. Para vencerem a batalha, os soviéticos lançaram a Operação Urano, um contra-ataque direcionado às divisões romenas, húngaras e alemãs que agiam em conjunto. Operações de sabotagem atrasavam o fornecimento de provisões básicas, como alimentos e armamentos. No início de 1943, os soviéticos foram recuperando pouco a pouco as áreas da cidade que tinham sido tomadas por nazistas. No final de janeiro, o general Paulus e outros nazistas assinaram a rendição. Foram mais de 100 mil soldados alemães que perderam a vida, e pela primeira vez, um alto comandante do exército alemão caiu prisioneiro. Com a derrota nazista, os aliados colocaram-se na ofensiva, debilitando a capacidade da indústria bélica nazista. Até 1942, os japoneses venciam todas as batalhas na Guerra do Pacífico. A Batalha de Midway teve início quando os japoneses atacaram o Midway Atoll, um atol que se localiza ao norte do Oceano Pacífico. O objetivo dos japoneses era arrastar os porta-aviões americanos para uma armadilha e então bombardeá-los. Em um contra-ataque, os americanos conseguiram destruir 4 porta-aviões japoneses. A Batalha de Midway significou o ponto de virada dos aliados no Pacífico. Porém, para encurralar de vez as forças do eixo, era necessária a abertura de uma segunda frente ocidental. O Brasil era um país neutro, mas no dia 22 de março de 1941, o navio Taubaté foi abatido por aviões alemães. Meses depois, outras embarcações brasileiras foram atacadas e afundadas por submarinos italianos e alemães. Os ataques levaram Getúlio Vargas a declarar guerra contra a Itália e a Alemanha em agosto de 1942. Mas o Brasil demorou em participar efetivamente da guerra. Em 1943, foi organizada a Força Expedicionária Brasileira, que teve a ajuda ainda da Força Aérea Brasileira. Apenas em julho de 1944, o primeiro pelotão brasileiro chegou à Itália. Foram mais de 25 mil brasileiros para a guerra, no qual mais de 400 perderam a vida. Nosso exército foi essencial para a conquista da Itália de pontos estratégicos,
como Monte Castelo. Poucos sabem, mas os americanos estavam preocupados com a possibilidade do Brasil apoiar a Alemanha, cedendo pontos estratégicos e favoráveis que poderiam garantir de vez a vitória do eixo no continente africano. E nem todos os brasileiros lutaram ao lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Também conhecido como Operação Overlord ou Dia D, foram as operações durante a invasão da Normandia, noroeste da França. O desembarque começou em uma terça-feira, no dia 6 de junho de 1944, com início à meia-noite e 15. No planejamento, o Dia D foi o termo usado para o dia de desembarque real, que era dependente de uma aprovação final. O objetivo da operação era liberar a França do domínio nazista e abrir caminho para o avanço dos aliados no Ocidente. Desde o início da Operação Barbarossa em 1941, Stalin vinha pressionando os aliados ocidentais para que abrisse uma nova frente no Oeste, pois ele temia que Hitler concentrasse todas as suas forças na União Soviética. Somente em 1943, na Conferência de Teherã, que a operação ficou decidida. Entretanto, levou mais um ano para pô-la em ação. A operação contou com mais de 160 mil soldados. Estimam-se que na Batalha de Normandia morreram mais de 270 mil pessoas e outras 170 mil ficaram feridas ou desaparecidas. No fim, os aliados conquistaram o objetivo: expulsaram a força nazista da França. Uma das consequências do Dia D foi a Batalha de Ardenas, o último empecilho para os aliados cruzarem a fronteira com a Alemanha. Wir wollen, dass dieses Volk einst gehorsam ist und ihr müsst euch in den Gehorsam üben. Wir wollen, dass dieses Volk ein friedliebend und aber auch tapfer ist. Und ihr müsst friedfertig sein. A Batalha de Berlim foi a última travada pela poderosa Alemanha nazista. Começou no início de abril e teve fim no começo de maio. O exército soviético estava implacável e a defesa alemã era forte. Os aliados sabiam que se vencessem, estariam dando um grande passo para o fim da guerra. No dia 2 de maio de 1945, não deu. Berlim caiu e foi capturada pelo exército soviético. Dias antes da queda, Adolf Hitler, considerado por muitos um dos maiores líderes da história, cometeu suicídio. Porém, muitos acreditam que de fato ele teria fugido para a América. 6 dias após a queda de Berlim, a Alemanha nazista assinou a rendição perante os líderes aliados. Morreram mais de 14 mil soldados alemães e mais de 30 mil soldados soviéticos. Com a queda da poderosa Alemanha nazista e da Itália fascista, restava apenas o Império do Japão. O Japão era a última potência do eixo. Os ataques suicidas japoneses, os chamados kamikazes, estavam causando grandes danos à marinha americana. Os Estados Unidos tinham duas opções: desembarcar combatentes no Japão ou lançar ataques nucleares contra duas cidades industriais. O presidente Harry Truman, que assumiu a presidência após a morte do ex-presidente Roosevelt, alegou que os desembarques aliados no Japão seriam sangrentos demais. No dia 6 de agosto de 1945, Truman ordenou o ataque nuclear à cidade de Hiroshima. A bomba usada chamava Little Boy. Morreram mais de 100 mil pessoas de uma vez só. A bomba destruiu ainda 90% do território de Hiroshima. Mesmo após o ataque nuclear, o Japão não se rendeu.
3 dias depois, outra bomba nuclear, a Fat Man, foi lançada no Japão. Desta vez, atingindo a cidade de Nagasaki, matando mais de 80 mil pessoas. Com os poderosos e covardes ataques nucleares, o Japão não teve outra opção, a não ser se render no dia 15 de agosto de 1945. Porém, o armistício só foi assinado no dia 2 de setembro de 1945. Com a rendição do Japão, a guerra mais sangrenta da história chegou ao fim.